O tema de hoje é veículos híbridos e elétricos, né? Elétricos e híbridos são uma oportunidade ou uma ameaça no dia a dia do seu negócio. Então, é uma forma de você entender um pouquinho mais esse mercado e ver e tirar suas conclusões. Aqui a gente não indica algo, a gente só mostra o mercado e você tira as suas conclusões. Vamos lá. Pode passar? Põe tela cheia, por favor. Aí. Primeiramente, falar da infraestrutura da recarga. Hoje você tem 3 tipos de carregadores aí. Você tem um carregador lento, né, que é o mais comum instalado nos mais diversos locais. E veja, são 16 a 17 mil pontos de carregamento elétrico no Brasil. Isso tem crescido muito. Você tem uma ideia, são 34 mil postos. Então, você tem um número que está crescendo e a tendência é de crescer mais. Porém, a participação de postos nesses pontos é muito baixa ainda. Tem mais hotéis, restaurantes, shoppings, pasmem, lojas diversas, como material de construção, doceria. Então, você imaginar, tem gente já captando esse cliente, porque quanto mais tempo ele passar na loja dele, melhor. Então, se ele puder colocar mais pontos, eles vão colocar. E aí a gente bota para pensar aqui. Tem outro tipo de carregamento rápido, que esse carrega em 20 a 60 minutos, tempo mais do que suficiente da pessoa estar dentro do seu negócio consumindo, seja o que for. E o que for depende muito do que você tenha dentro do seu estabelecimento. E, por fim, tem o ultra rápido, que esse é aquele que, nossa, é um investimento altíssimo, depende também de você ter energia disponível, nem todo bairro tem energia para ter esse tipo de carregador. O Brasil não é diferente do mundo, a rede elétrica é muito antiga, muito velha e não suporta muita coisa, mas tem a disponibilidade dele também. Tem algum comentário disso aí? Como você bem falou, né? A participação dos postos ainda é muito baixa, né, em relação ao número total. Isso nos preocupa porque não deixa de ser uma oportunidade dentro do negócio, né? Mesmo sendo híbrido, sendo 100% elétrico, né? O híbrido plug-in que você também coloca o combustível líquido. E é importante não deixar esse tempo passar, né? Vai chegar um momento que nós vamos ter inúmeros carregamentos, estações de carregamentos aí, Brasil afora. E, inclusive, só para colaborar, o posto toda a vida foi aquele ponto de encontro, né? Sim. O ponto de parada, onde você se sente seguro, para com a família, para fazer um lanche, enfim, é aquele ponto de parada que você vem na estrada há muito tempo e precisa parar mesmo para dar uma atenção maior à sua família. Então, acho que esse número, a tendência dele é aumentar, baseado justamente nisso aí, nessa demanda que tem dessa necessidade dessa parada de estratégia. Posto de estrada, geralmente ele fica em área rural. Área rural, salvo exceções, não é muito boa de energia, não. Geralmente é um ponto, um ramal terminal, mas pode ter oportunidades aí. Cabe a cada um buscar com a sua companhia elétrica se tem a disponibilidade lá. Ou fazer sua geração própria também, né? Que é uma oportunidade. Hoje tem muita gente já colocando off-grid, que é um monte de placa solar gerando sua energia, armazenando até para quando o sol ir embora você tenha energia suficiente para continuar, e totalmente fora da rede, fazendo seu próprio investimento. Seria o banco de baterias, né? Já dá para ver aí o apoio de algumas concessionárias, né, em termos de acessibilidade a esse tipo de carregamento. E tem que estruturar a malha viária também, né? Porque não adianta a gente ter um carregador muito espaçado em relação a outros carregadores. E para postos que conseguem projetar dentro da sua rede os carregamentos, isso aí fica até mais viável. E até mesmo as montadoras, elas têm interesse que essas estações se multipliquem, né? Já tivemos informações que até algumas fábricas
subsidiam, auxiliam, né, nesse investimento aí de instalações, né? Pode passar? Aí tem os desafios do Brasil, né? O Brasil também, não diferente do resto do mundo, mas aqui a gente dormiu no ponto. Em 2012 começou a se buscar esse desenvolvimento. A gente está falando de 15 anos atrás, e mais forçosamente aí, há uns 10 anos, se decidiu que tinha que ter mais energia no Brasil, a gente ia ficar no meio do caminho, e abriu para energias renováveis, como solar, eólicas. E o que faltou? O governo contratar linhas de distribuição de energia. Então, concentrou-se onde tem muito vento, na região Nordeste, a produção de energia limpa, renovável, só que não tem para quem mandar, não tem linha de distribuição. Veja que absurdo. Dormimos no ponto. Agora, esse ano, estamos correndo atrás do rabo para ver se em 5 anos, 7, a gente consegue consertar isso. Se consertar, o Brasil vai ter outra tendência, porque tem muitas eólicas paradas no Nordeste, porque não tem para onde mandar energia. Mas voltando ao assunto aqui, desafios do Brasil real. Capacidade energética, transformadores e sistemas elétricos existentes nas instalações muitas vezes não suportam a carga rápida, isso é uma verdade. São Paulo é um exemplo disso. As empresas de São Paulo, que lá é privatizado o setor de transporte público, botaram vários ônibus elétricos e não tem como carregar, porque na hora que eles despertam os ônibus, cai a energia do bairro. E a Enel lá, que está correndo atrás do rabo para ver se faz isso aí, mas está difícil. Investimento inicial, equipamentos, instalações e adequações da rede elétrica representam investimento significativo, tanto é que a companhia energética ela pede um tempo, é um projeto, ela leva anos para fazer chegar a energia naquela concentração que precisa ser colocada. Concentração geográfica distribui veículos elétricos ainda concentrados em regiões sul e sudeste, isso é uma verdade, mas, por exemplo, o Nordeste está começando a ter mais veículos, então depende muito de você analisar o mapa da sua cidade, da sua região, se viabiliza ou não colocar elétrico já no seu negócio. E padronização e inoperabilidade. Existência de diferentes padrões de conexões, né? Aqueles conectores, cada fabricante tem um tipo, isso também é um absurdo. Era igual a celular antigamente, que o conector de carregamento era cada um de um tipo. Hoje, no Brasil, ele é universal, é um só, é o tipo C. Então, precisava evoluir para esse tipo de coisa no Brasil também. Algum comentário? Não. Vamos lá, próximo. E aí, é muito legal isso aqui, que é a transformação do tempo, né? A maior mudança no modelo de gestão dentro do seu negócio. Se você for olhar um veículo a combustão, o carregamento lá é 5 minutos, máximo 10 minutos na mão, não leva mais do que isso, se tiver um meio de pagamento mais complicado. E o elétrico? Aí, amigo, ele tem 1 hora para você estar pegando essa criatura dentro do seu negócio e fazendo ele usufruir de outros negócios. E aí, você tem outros negócios dentro da sua estação de serviço? Como é que está? A gente tem clientes que estão antenados que já fizeram isso. Reformou a loja de conveniência tipo shopping, está lá, colocou 2 carregadores, que não necessariamente você precisa ter um investimento próprio, você pode fazer em parceria. Tem gente que banca o CAPEX para fazer esse tipo de coisa. E estruturou um autosserviço para veículos também de alto nível. Então, ele está querendo agradar aquele cliente para chegar e ficar 1 hora dentro do estabelecimento dele sem estresse. A gente vai passar para não abrir muito aqui, mas concordam que é uma oportunidade grande esse tempo dentro do posto? Uma grande oportunidade, né? Passar 20 minutos dentro de uma loja, então, assim, o que tem de... Se for rápido, né? Porque geralmente o cara quer... Você está na estrada, ele quer continuar. Até porque popularizou, né, bastante, muitos Ubers elétricos, a Localiza, por exemplo, investindo em frota elétrica, né, No Brasil agora contratou 10 mil veículos, né?
tendência é praticamente todo o público ter acesso ao carro elétrico, híbrido, né? O elétrico que seja. Pode passar? Bom, a oportunidade gigante aí, o posto evolui para múltiplos papéis, é criar um hub de serviços, pontos de convergência, de múltiplas opções integradas, então você tem que entender isso. Ontem eu soltei um vídeo aqui, vocês vão receber hoje, quem é da Porto Seguro, um hotel, o cara teve uma sacada fantástica, ele contratou pequenos, um modelo bem pequeno de um apartamento, com uma cama maravilhosa, com um banheiro decente, uma televisão com Wi-Fi, e a pessoa que está na estrada, ele só precisa disso, ele não precisa de mais nada, não. Dentro da estrutura do posto tem restaurante, tem loja de conveniência, tem outras coisas que você fica assistido lá, não fica isolado. Então, baixo o custo e a pessoa já vai na estrada dizer, não, vamos dormir no posto tal, porque lá é barato o pernoite, é muito decente e a gente segue viagem mais tranquilo. Então, criar um ponto de descanso. Isso pode ser também para Ubers ficar lá descansando enquanto faz o trajeto dele, enquanto faz uma corrida e outra. Se você conseguir concentrar um ponto de convergência no seu negócio, é muito legal. Áreas de consumo, né? Tração natural para a venda de produtos e serviços, você ter múltiplos negócios de fast food, coisas de atração, como um banco 24 horas, ou uma casa lotérica que pode fazer alguma forma de trocar dinheiro. Tem um mini shopping dentro do seu negócio. Isso é uma oportunidade. Tem muitos arquitetos famosos no Brasil que estão construindo postos, que ele constrói um mall, já com academia, com toda a infraestrutura de ter uma vida própria naquele negócio. Isso é a realidade, né? Não é mais futuro, não. É verdade. Tem que se atentar também aos próprios serviços para o veículo, né? Você pode disponibilizar também melhor uma troca de óleo, você pode disponibilizar melhor a venda ali de pneus, uma borracharia, trazer serviços também tanto para a pessoa, mas também para o veículo. Virar um ponto de consumo em todas as áreas possíveis, né? Quanto mais você ofertar, mais chance você tem de receber esse consumo. Pode passar? Monetização do carregamento. Existem 4 tipos de monetização no mercado. Uma que é cobrança por quilowatts, né? É bem transparente. O que você consumiu, você paga. É muito similar ao combustível. Cobrança por tempo. Tem algumas empresas que cobram o tempo que você ficou naquela vaga estacionada. Também é uma possibilidade. Uma tarifa dinâmica, preço variável também. Você sabe que a energia ela é flutuante, quanto maior o pico, mais cara. Então, você pode direcionar um preço mais barato no horário mais barato. Também é um modelo. E por assinatura, que o cliente já sabe que ele paga mensalmente, ele tem direito a tantos quilowatts por mês de fazer a carga ali, e o próprio sistema controla isso. Né? Não é isso? A recorrência. Na recorrência. Você tem esse cliente fiel dentro do seu negócio. Pode passar? É importante na realidade brasileira que você sabe que o custo da energia é muito caro no Brasil, é o mais caro do mundo, e não é porque a energia é cara, gente, é porque tem muito jabuti dentro da conta de energia. Tudo que se faz no Congresso Nacional que precisa de dinheiro, põe na conta de energia, põe na conta de energia. Então, tem um trem ali que vai e você paga, só pega naquela conta de energia que está lá. A energia foi 48, mas a distribuição é 16, a transmissão é 8, tributos é 7, aí você vai encargos setoriais. É mais caro do que muita coisa ali junto. É quase o preço da distribuição. É jabuti ali dentro. Perda do sistema. Ó, você vai botar o seu negócio. Você tem o seu custo. Você sabe que tem uma perda dentro do seu negócio. Evaporação, tem uma perda de produto. Aí, ali, o risco do cara é zero.
a perda que ele tiver, se foi roubada energia, se foi feito, vai por conta do consumidor pagar, que não é barato. Então, isso é o Brasil. Tem também uma tal da demanda contratada, que você tem um volume que você contrata. Se você não consome aquilo, a companhia energética lhe cobra do mesmo jeito. Se você ultrapassa, ela lhe penaliza e paga mais. Esse é Brasil. Aí, tributos e taxas, todo mundo já sabe que o Brasil ele gosta de cobrar mesmo taxas e tributos com força. O fluxo, né? O retorno depende do volume do usuário. Você, hoje, para ter esse negócio, você não se paga rápido, a não ser que você tenha um grande fluxo, por isso que precisa estudar bem a área que você vai colocar. E um ponto de atenção ali, que em muitos casos, hoje, o lucro direto do carregamento é pequeno. O ganho real, ele vem desses negócios auxiliares, essas possibilidades e oportunidades que você tem dentro da sua estação. Algum comentário? Trazer o cliente, né? O primeiro passo é trazer. Se conseguir monetizar com o carregamento, excelente. Se não, monetiza com o serviço agregado. É isso aí. Pode passar? E aí, assim, o que são os serviços associados? É onde está o dinheiro. Onde está o dinheiro? Que a gente pergunta onde é que está o meu dinheiro. O seu dinheiro está aqui, ó. Alimentação premium. Você pode ter cafeteria que tem uma margem em torno de 65%. Padaria artesanal, margem de 55%. Você vê uma padaria, se você desmanchar 3 sacos de farinha, você já está com o seu negócio pago. Se você desmanchar 6 sacos de farinha dentro do seu negócio, você esquece do posto. Você vai olhar o posto assim de lá e dizer, meu amigo, o negócio aqui é na farinha. Então, tem que olhar os negócios e as oportunidades. Fast food diferenciado, restaurantes express, você tem que ter rotatividade dentro do seu negócio. Então, o que você tiver... Porque a margem desses negócios é muito superior do que o elétrico. Você veja lá no fundo, você vê essa foto de um posto. Esse é um posto real. Ele tem que ter... Tá feito aí em IA, mas é um posto real. Se você passar na sua cidade, você vai ver que alguns revendedores já estão nessa pegada. Tem outros que acham que é só combustível. Aí depois você vai ver quem vai estar bem na história. E aí, algum comentário disso aí? Não, eu só comentaria que a gente está explanando aí algumas dicas, mas cada região tem seu público, né? Uhum. Às vezes não é a cafeteria ideal num lugar, mas sim em outro. O importante é o que você falou desde o início, é trazer o cliente para dentro e disponibilizar ele para aquele público daquela região as principais ofertas possíveis para atendê-lo. Independentemente de especificar alguma delas, a título de exemplo, foi fantástico aí, mas cabe um estudo de viabilidade, saber qual é o público da sua região, qual é o melhor direcionamento. Às vezes aí um pet shop pode funcionar, sim, em outros locais não pode. Sim. De acordo com o público, porque você tem a pessoa lá, né, pronta para consumir. Resta saber qual é a necessidade daquele público, em média, ali, para fins de consumo. Mas excelentes dicas aí você está dando. E o que Carlos falou no início, né? Você tem que transformar o seu posto num local, um ponto de encontro do seu bairro, da sua localização. Então, você tem que jogar gente lá dentro. Só tem que se ver, quando menos perceber, está dentro do seu posto. Esse é o sentimento que tem que ser passado. Posto de BR talvez seja um pouco diferente do posto de bairro, né? Você falou aí bem. Então, estudar direitinho para você também não ofertar serviços que não serão utilizados pelo consumidor. Perfeito. Pode passar? Aí, a gente tem alguns serviços automotivos que o Tiago até referendou lá atrás. Então, você tem um Lava Jato Express. Você não precisa ter ninguém moendo no Lava Jato, não. Ele tem que se pagar sozinho. Então, é uma máquina aí, deixa ele moendo. Fez a fila andou, lavou, vazou. Então, é isso. Essas lavagens mais minuciosas, né? O pessoal chama de detailing profissional, que é uma limpeza completa, que o cara vai lá na sujeirinha da maçaneta da porta, ele vai do detalhe,
é muito procurado hoje. Tem público para isso. Uma calibração com inspeção. Você chamou o cliente para calibrar os pneus. Só que você vai abrir o capô também, você vai fazer a inspeção geral. Ali você encontrou um mar de oportunidades. Se você não vender, no pior das hipóteses, você deixou o cliente tranquilo, que ele sabe, quando eu vou naquele posto, eu saio tranquilo que o meu carro está ok, ele foi checado espontaneamente por um profissional qualificado. E loja automotiva, como o Tiago também falou no início aqui, você tem que ter uma quantidade de disponibilidade de óleos, de peças, de acessórios, que o cliente se sinta bem ir lá e fazer uma boutique mesmo, que o cliente entre, que o homem gosta de comprar esse tipo de coisa. Se você organizar com a imagem bacana, um local atrativo, experimente colocar isso aí dentro de uma super troca de óleo, como se fosse um mini mercado automotivo. Você coloca uma sinuca lá dentro, você coloca um bar, você coloca um DT desse profissional. O cara, uma barbearia, o cara não vai sair dali dentro nunca, ele vai passar o dia dentro do seu posto. É o sonho do cara. Tem todos os produtos que o homem... O cara chegou assim, disse, meu amigo, e no final ainda chama o motorista da vez para levar para casa. Se o cara disser, rapaz, tem uma pessoa aqui que faz por um preço competitivo, o cara diz, não, aí você matou isso. Barba, cabelo e bigode, literalmente. Aí vai passar o dia no posto mesmo. Não? Pode passar. E, por fim, aí a gente tem essa conscientização que não é só colocar, você tem que colocar e você tem que trazer a família para perto. E hoje, família, a pessoa que está com uma necessidade de fazer uma conexão rápida, uma coisa profissional, ele sabe que chegando ali ele vai ter um espaço, vai ter um Wi-Fi perfeito. Se ele for com filho, a família sabe que vai ter um cantinho para a criança ficar bem acomodada. E tem um filho novo hoje nas famílias, que é o pet. E se você tiver um espaço para o pet, você já abarcou ali a parada obrigatória no seu posto, como o Carlão falou antes. Você tem que fazer com que aquele ponto seja um ponto de parada especial. Alimente isso aí com um super banheiro, um banheiro decente, limpo, organizado. Se for refrigerado, ótimo. Eu peguei um Uber essa semana e eu brincando com ele, o pessoal disse que vocês trabalham muito e não tem nem tempo de banheiro. Ele disse, não tem? Oxe, todo posto tem banheiro, meu amigo. E se for o posto da rede e tal, os banheiros tudo tem ar-condicionado. Ou seja, ele falou o nome da rede e ele disse o que é que tem de qualidade lá. E termina parando de abastecendo. É isso. Saiu na frente. E, por fim, e não sendo o último, eu deixo a pergunta aqui para vocês. Pode passar? Você acha que os elétricos são uma ameaça ou uma boa oportunidade? A resposta é você que vai dar. E se quiser saber mais sobre isso, a Porto Seguro lhe abraça e lhe orienta. Se você tiver um plano comercial conosco, tenha certeza que esse assunto vai ser tratado com muito profissionalismo e com ação. Então, é só vir e usar os nossos serviços. Tá aí os contatos na tela e seja bem-vindo. Se você já é Porto Seguro, use a parte comercial para explorar mais esse lado